Era uma tarde quente e o sol escaldante pairava sobre o céu. Larissa corria de um lado para o outro entregando o currículo. Ela precisava de um emprego urgentemente, pois tinha 3 filhos para cuidar. Ela era mãe solteira, mas nem sempre foi assim. Meses atrás ela namorava Flávio, um homem que parecia perfeito, mas que depois mostrou sua verdadeira face. Os dois namoravam havia 2 anos, quando uma grande amiga de Larissa faleceu repentinamente. "Não posso acreditar que a Andréia se foi", murmurou Larissa com lágrimas nos olhos, lembrando dos bons momentos que elas passaram juntas. Como a amiga era mãe solteira, o filho dela, Ramon, um bebê de apenas 1 ano de idade, ficaria sem amparo e seria levado para um orfanato. Larissa, que era a madrinha do garoto, não conseguia suportar a ideia de ver o menino crescendo sem o carinho de uma mãe. Ela explicou sua decisão a Flávio. "Eu vou adotar o Ramon. Não posso deixá-lo desamparado", disse, segurando o bebê nos braços. Flávio, por outro lado, não escondia sua contrariedade. "Isso é um gasto desnecessário. Já existe gente demais neste mundo, para que mais uma criança?" A postura fria e calculista de Flávio chocou Larissa, mas não abalou sua determinação. Mesmo contra a vontade do namorado, ela adotou Ramon. A partir daí, a relação entre os dois esfriou consideravelmente. Enquanto Larissa dedicava-se a dar amor e conforto ao pequeno Ramon, Flávio reclamava cada vez mais da rotina, do choro do bebê e de todas as responsabilidades que vinha recusando a assumir. Ainda assim, Larissa nunca imaginou que Flávio seria capaz de abandoná-la. Porém, as coisas tomaram um rumo ainda mais complicado quando Larissa descobriu que estava grávida. Eu não sei como isso aconteceu", comentou ela nervosa, enquanto segurava o teste de gravidez. "Usamos todos os cuidados, mas às vezes falha." Flávio ficou visivelmente irritado, culpando-a pela situação. Entretanto, o choque maior veio quando, no ultrassom, Larissa descobriu que esperava gêmeos. "Como é possível?" "Gêmeos?", exclamou ela, ao mesmo tempo surpresa e preocupada. A reação de Flávio foi explosiva. "Não acredito nisso, você planejou tudo, não foi? Agora vai me prender com 3 crianças de uma vez só?" Os meses se arrastaram, carregados de tensão. Flávio se tornou cada vez mais ausente e Larissa cada vez mais sozinha. Com 8 meses de gestação, ela fazia o que podia para conciliar o cuidado com o Ramon, a casa e o próprio corpo que se preparava para o nascimento dos gêmeos. Certo dia, ao voltar do ultrassom, Larissa encontrou a casa estranhamente silenciosa. Flávio havia desaparecido, levando suas roupas e pertences pessoais. Não deixou bilhete, telefone ou qualquer forma de contato. Desesperada, Larissa chorou copiosamente. O sentimento de abandono a dominou por completo e seu corpo, sob forte estresse, entrou em trabalho de parto prematuro. Foram horas de angústia e dores intensas, mas, para seu alívio, os gêmeos nasceram saudáveis. Ela os batizou de Renan e Rafael, sentindo um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. A ajuda da mãe, Ana, foi fundamental naquele momento, pois Larissa mal conseguia se levantar nos primeiros dias. "Minha filha, fique tranquila, vou fazer o possível para te ajudar com as crianças", garantiu Ana, enquanto ninava Ramon e observava os recém-nascidos dormindo nos berços. "Não se preocupe, você não está sozinha." As palavras de Ana deram a Larissa um alívio momentâneo, mas ela sabia que precisaria lutar por sua família. Larissa entrou na justiça para conseguir a pensão de Flávio, mesmo sem saber seu paradeiro. Foi um processo lento e desgastante. Amigos em comum contaram que ele tinha viajado para outro país e provavelmente vivia lá de forma ilegal. Isso tornava quase impossível localizá-lo ou obrigá-lo a cumprir suas responsabilidades. Sem outra fonte de renda e com a ajuda mínima que a mãe podia oferecer, Larissa se viu obrigada a procurar emprego o mais rápido possível. Cuidar de 3 meninos tão pequenos exigia gastos contínuos com fraldas, alimentos e consultas médicas. Ela sabia que precisava de uma renda estável para garantir o mínimo de conforto para Ramon, Renan e Rafael.
Por vezes, Larissa se questionava se conseguiria dar conta de tantas tarefas, mas a imagem de seus filhos a motivava a continuar tentando. Certa tarde, sob o sol escaldante e o calor insuportável, Larissa corria de um lado para o outro, entrando em lojas, escritórios e até em pequenos comércios de bairro, entregando seu currículo. Com o suor escorrendo pela testa, ela repetia as mesmas frases. "Boa tarde, estou procurando emprego. Poderia ficar com meu currículo?" Muitas vezes recebia sorrisos educados, mas também encontrava portas fechadas e olhares de desaprovação. "Não se deixe abater, Larissa", repetia a si mesma a cada recusa. "Eu vou conseguir, nem que seja o último emprego desse mundo." Ela sentia as pernas doerem a cada nova rua percorrida, mas a vontade de vencer era maior do que o cansaço. Em suas pausas abria a carteira e fitava uma foto dos 3 filhos, lembrando do porquê estava ali. Precisava dar um futuro digno a cada um deles. Cansada, mas determinada, Larissa repetia a cada recusa: "Eu vou conseguir." Com fé e coragem, continuava entregando currículos sem desistir. 1 ano havia passado e agora ela estava procurando emprego desesperadamente. Larissa estava em mais um dia procurando emprego. Acordara cedo, como costumava fazer desde que decidira não depender mais de doações de amigos e do salário mínimo da mãe. Naquele dia em particular, porém, ela tinha um compromisso diferente. Uma entrevista de emprego importante, em um local mais distante de onde costumava ir. As expectativas eram altas, pois corria o boato de que as chances de contratação eram realmente boas. Ela caminhou até a esquina de casa, sentindo o sol forte bater em seu rosto, mas, ao contrário das outras vezes, não poderia seguir a pé até o local da entrevista. Sabia que, se tentasse, chegaria atrasada e completamente suada. Então, tomou a decisão de chamar um táxi, mesmo contra o impulso de economizar cada centavo possível. Precisava dar uma boa impressão. Em seu íntimo, entretanto, sentia o peso de gastar dinheiro, mesmo que pouco, que faria falta em casa. Quando o veículo chegou, ela abriu a porta do passageiro de trás e entrou, cumprimentando o motorista com um sorriso tímido. "Bom dia, moço. Pode me levar até o endereço que te passei, por favor?" O taxista, um homem de meia idade com um semblante cansado, confirmou com a cabeça e deu partida no carro. O trânsito, segundo as rádios, estava relativamente tranquilo naquele horário, o que deixava Larissa mais confiante de que chegaria a tempo para a entrevista. Apesar da leve tensão, ela tentava manter a esperança de que aquele poderia ser o dia em que sua vida começaria a mudar. "A senhora trabalha no centro?" perguntou o taxista, curioso, enquanto acelerava um pouco mais do que o normal ao passar por uma avenida. "Ainda não", respondeu Larissa, engolindo em seco. "Estou indo a uma entrevista de emprego. Espero conseguir essa vaga. Preciso muito dela." Enquanto conversavam, Larissa começou a notar que o taxista, embora educado, fazia curvas de forma imprudente e avançava sinais amarelos que mal começavam a piscar. Ela segurava a bolsa com força, tentando não demonstrar o nervosismo. "Será que devo falar algo?" pensou. Mas temia a reação do homem, que parecia meio apressado e não muito receptivo a críticas. Resolveu se calar. "O trânsito está tranquilo hoje, ainda bem", ele disse, forçando uma ultrapassagem que deixou Larissa com o coração na boca. "Quando está livre assim, dá para ganhar tempo. Deixa comigo que você não vai chegar atrasada." Larissa apenas esboçou um sorriso amarelo, fitando a rua pelo vidro. Enquanto o taxista avançava, ela lembrava dos filhos em casa, sob os cuidados de sua mãe, Ana, que já era idosa e, apesar de amorosa, não tinha tanto vigor para cuidar de 3 crianças pequenas ao mesmo tempo. Ramon, seu afilhado adotado, agora com quase 2 anos, e os gêmeos, Renan e Rafael, também já começando a dar seus primeiros passinhos. Aquela cena mental fez Larissa se sentir culpada por ter saído, mas ela precisava desesperadamente de um emprego para alimentar os meninos e dar a eles uma vida minimamente confortável. O motorista então passou em alta velocidade por um sinal que já estava vermelho. Larissa, assustada, tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua boca. O homem notou seu olhar apreensivo
e sem ela precisar falar. Fica tranquila, o trânsito está livre. Ninguém vai reparar nisso. Ela apertou o cinto de segurança, sentindo um nó no estômago, mas decidiu permanecer calada. O silêncio dentro do carro ficou ainda mais denso. O som do motor parecia ecoar no peito de Larissa, que tentava se concentrar em pensar positivo. Vou conseguir esse emprego, vou conseguir, repetia mentalmente. No entanto, o pior aconteceu em um piscar de olhos. Sem que Larissa pudesse reagir, o táxi foi atingido por um caminhão na lateral, com uma pancada seca e estrondosa. O impacto fez o carro capotar. Larissa sentiu o mundo girar ao seu redor. Viu a rua e o céu se misturarem numa confusão de cores, enquanto a gravidade a puxava de um lado para o outro. Ela queria gritar, mas sua voz não saía. Em poucos segundos, o táxi capotou várias vezes, até parar de cabeça para baixo. Quando tudo se imobilizou, Larissa estava presa ao banco pelo cinto de segurança, de cabeça para baixo. Tonta, com a visão turva e um zumbido nos ouvidos, ela tentava entender o que tinha acontecido. Um silêncio assustador pairava ao seu redor, interrompido apenas pelo som de latas e ferro retorcidos. Seu coração batia acelerado e as mãos tremiam ao tentar soltar o cinto. "Socorro!" Tentou gritar, mas sua voz saiu fraca. Com os sentidos voltando aos poucos, Larissa percebeu o forte cheiro de gasolina espalhado pelo chão, escorrendo por entre as peças quebradas do carro. Sentiu um calafrio percorrer o corpo ao notar que pequenas chamas começavam a surgir perto do motor, ameaçando se espalhar. Desesperada, ela forçava o cinto, puxando a trava de segurança, mas o mecanismo parecia emperrado. Estava cada vez mais difícil raciocinar, pois a cabeça latejava e a tontura aumentava a cada segundo. De repente, ela viu alguém forçando a porta amassada do táxi. Uma mão masculina, forte, conseguiu abrir espaço o suficiente para ver seu rosto. Larissa não conseguia distinguir o homem claramente, pois tudo estava embaçado, mas percebeu que ele tinha cabelos pretos, aparentemente macios, com um cheiro inusitado e marcante, algo que lembrava manjericão. Ela chegou a pensar que estava delirando. "Calma, vou te tirar daqui!" gritou o homem, esticando o braço para tentar soltar o cinto. Ela ouvia a própria respiração ofegante, o coração a mil. Em volta do carro, algumas pessoas se juntavam para observar, mas ninguém tinha coragem de se aproximar por causa das chamas que começavam a aumentar. O homem, no entanto, não desistia. Ele entrou parcialmente no carro capotado, sujando a camisa com óleo e vidro estilhaçado, até alcançar o botão do cinto de Larissa. Por alguns segundos, nada acontecia. "Força!" ela sussurrou entre confusa e desesperada. "Por favor." Por fim, ele conseguiu soltar a trava. O corpo dela desabou em seus braços e Larissa quase desmaiou. Com cuidado, o estranho puxou-a para fora, cada segundo mais ameaçado pela fumaça que invadia o interior do táxi. Ao conseguirem sair, o homem a segurou nos braços, pronto para correr para longe, mas a explosão veio antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos. O barulho foi ensurdecedor. O impacto da explosão os lançou metros adiante, e Larissa sentiu um calor insuportável e, em seguida, uma pancada forte na cabeça. Sua visão se apagou por completo. Tudo o que conseguiu reter na memória foi a sensação de estar nos braços daquele homem e o cheiro de manjericão que emanava dos cabelos dele. Quando recobrou a consciência, Larissa estava em um hospital, em um quarto pequeno e frio. Sentiu a cabeça enfaixada e dores no corpo inteiro. Tentou se sentar, mas uma enfermeira apareceu rapidamente, colocando a mão em seu ombro com gentileza. "Calma, não se levante tão rápido. Você está bem, mas precisa descansar." O que aconteceu? Como eu vim parar aqui?" perguntou Larissa, ainda atordoada. A enfermeira deu um sorriso compreensivo e explicou que Larissa havia sofrido um acidente grave de carro, mas, surpreendentemente, estava sem ferimentos graves. Tinha apenas uma batida na cabeça e alguns hematomas. Era praticamente um milagre, dadas as circunstâncias. Em seguida, um médico entrou no quarto olhando o prontuário. "Você teve muita sorte", disse o doutor,
lançando a Larissa um olhar de quem já vira muitas tragédias com desfechos diferentes. É raro sair de um acidente como esse apenas com arranhões e um trauma na cabeça. Larissa respirou fundo, aliviada por estar viva. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se do taxista e daquele homem de cabelos pretos. Sentiu o corpo gelar de preocupação. "E o taxista, ele está bem?" perguntou com a voz falha. O médico olhou para baixo, balançando a cabeça em um gesto de pesar. Ele não resistiu. Parece que foi arremessado para fora do carro porque não usava o cinto de segurança. Quando o socorro chegou, já não havia o que fazer. Larissa fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes deslizando por seu rosto. Apesar de a culpa não ser dela, a sensação de que talvez pudesse ter dito algo, pedido ao motorista para dirigir com mais cuidado, a assombrava. Mas havia outra pergunta que gritava em sua mente. "E o homem que me salvou? Eu lembro dele. Ele me tirou do carro." A voz de Larissa tremia. "Vocês viram alguém mais além de mim e do taxista?" O médico e a enfermeira se entreolharam com expressão de confusão. "Você foi encontrada pelos bombeiros já inconsciente no local. A ambulância trouxe somente 2 vítimas, você e o motorista. Infelizmente, já sem vida", esclareceu o médico, folheando alguns papéis para verificar se não havia registro de outra pessoa. "Não tivemos relato de mais ninguém ferido." Larissa sentiu um calafrio. Ela tinha certeza absoluta de que alguém de fato a salvara. Lembrava-se até do cheiro de manjericão nos cabelos pretos do homem. Teria sido uma alucinação? Mas como ela teria se soltado do cinto e saído do carro sozinha? "Mas havia uma pessoa. Ele abriu a porta, me tirou do carro." Insistiu, tentando segurar o choro. "Vocês têm certeza de que ninguém viu um homem por lá?" O médico, ainda sem compreender totalmente, apenas balançou a cabeça em negação. Sem ter mais o que responder, recomendou que Larissa ficasse tranquila e descansasse. Ela sentia o coração apertado, mas estava tão cansada que acabou pegando no sono logo em seguida. Dias depois, recebeu alta. Sua mãe a esperava na porta do hospital, emocionada, abraçando-a com força enquanto as crianças ficavam em casa aos cuidados de uma vizinha. Larissa não via a hora de voltar para os filhos, mas sua mente ainda fervilhava com os acontecimentos do acidente. "Filha, eu fiquei com tanto medo", Ana disse, as mãos trêmulas sobre os ombros de Larissa. "Graças a Deus você está bem." Larissa retribuiu o abraço e tentou sorrir para confortar a mãe. No fundo, estava aliviada por retornar viva, porém, uma inquietação a consumia. Quem era aquele homem que a tirou do carro? Por que ninguém mais o tinha visto? Ela até pensou em questionar as pessoas que estavam na rua na hora do acidente, mas não sabia exatamente onde tudo acontecera, já que fora socorrida e removida às pressas. 1 mês havia passado do acidente e Larissa nunca soube quem a salvou. Ela começou a achar que foi apenas alucinação de sua mente devido ao forte impacto. A cada dia que passava, sua cabeça fervilhava com a hipótese de ter sido um delírio ou até mesmo um anjo da guarda. Afinal, as informações que recebera no hospital confirmavam apenas que o taxista fora levado sem vida para o mesmo local onde ela se recuperara. Era difícil aceitar que uma lembrança tão intensa pudesse ser fruto de sua imaginação, mas ela não tinha nenhuma prova de que aquele homem, de cabelos negros com cheiro de manjericão, de fato existira. Apesar do mistério que ainda a atormentava, Larissa não tinha tempo para mergulhar em devaneios. Ela precisava de um emprego. Desde o acidente, suas contas vinham se acumulando, mesmo com a ajuda de doações de amigos e o salário mínimo que a mãe recebia. A situação financeira continuava apertada e a frustração aumentava. Ela fazia inúmeras entrevistas sem sucesso e as respostas negativas se tornavam cada vez mais frequentes. Em casa, seus 3 filhos demandavam atenção e recursos, e Larissa sentia a pressão de sustentar a família sem depender de ninguém. Certa tarde, enquanto esquentava o leite das crianças, sua mãe, Ana, entrou na cozinha com um sorriso cauteloso. "Filha, lembra da minha amiga Dona Marta? Ela comentou comigo que conhece uma mulher chamada Jordana, que precisa de uma cuidadora para o marido acamado." Larissa desligou o fogão e fitou a mãe intrigada. "Sério,
E você sabe mais detalhes? Pelo que Marta me disse, esse homem tem uma doença degenerativa que o deixou sem movimentos. Precisam de alguém para dormir na casa e cuidar dele durante a noite. Continuou Ana, servindo um copo d'água para Larissa. Sei que não é o ideal, mas a remuneração parece ser boa. Larissa suspirou. Dormir fora significava ficar longe dos filhos, que já eram tão pequenos e ainda sentiam falta de uma figura paterna. Mesmo assim, a proposta chamou sua atenção. Precisava urgente de um salário mais alto do que qualquer vaga convencional ofereceria. Mãe, não vou mentir. Fico mal só de pensar em passar a noite longe dos meus meninos, confessou apoiando a mão sobre a testa. Mas se a proposta é boa e não tem entrevista, talvez seja a nossa melhor chance por agora. Ana assentiu com o rosto, reconhecendo o sacrifício que a filha estava prestes a fazer. Filha, sei que é difícil, mas pense no lado positivo. Você estará ajudando alguém que precisa e, ao mesmo tempo, garantindo uma estabilidade para as crianças. Na manhã seguinte, Larissa recebeu uma ligação de Jordana. A voz era jovem, quase alegre, o que a surpreendeu, pois ela imaginava encontrar alguém mais velho, provavelmente casada com um idoso. Olá, Larissa. Aqui é Jordana. Fiquei sabendo da sua disponibilidade para trabalhar como cuidadora. Gostaria que começasse amanhã mesmo, se puder, disse a mulher do outro lado da linha. Claro, posso sim. Qual o endereço? Respondeu Larissa, apressando-se para anotar os detalhes. É uma casa no bairro Nobre. Posso mandar alguém te buscar, mas se quiser vir por conta própria, fique à vontade. Após desligar, Larissa comentou com a mãe sobre o tom de voz de Jordana. Ela parece ter uns 30 anos no máximo, disse, franzindo o senho. Achei que o marido dela fosse mais velho. Provavelmente é, minha filha. Vai ver, é um daqueles casais em que o homem já tem idade mais avançada e a esposa é mais jovem. Rebateu Ana, num tom de quem já viu de tudo na vida. Você sabe como são as coisas hoje em dia, né? No dia seguinte, Larissa foi até o endereço combinado. Para sua surpresa, tratava-se de um condomínio luxuoso, com portões altos e jardins impecáveis. Assim que chegou, um segurança a acompanhou até a porta principal, onde Jordana a recebeu com um sorriso caloroso. Ela era uma mulher elegante, de traços finos, sem aparentar mais que 30 anos. Usava um vestido simples, mas de tecido nobre, e seu olhar transparecia certa ansiedade. Você deve ser a Larissa, certo? Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, disse Jordana, abraçando-a de forma quase íntima. Obrigada, Jordana. A casa é linda e bem grande, comentou Larissa olhando ao redor. Ela mal conseguia esconder o espanto com tanto luxo. Sim, graças a Deus temos uma boa condição. Mas não se preocupe, você terá ajuda de outros funcionários durante seu trabalho. À noite ficarei mais tranquila em saber que alguém estará cuidando do meu marido. Em seguida, Jordana apresentou Larissa a alguns empregados. Uma cozinheira, uma arrumadeira e 2 seguranças que se revezavam no portão. Mostrou também o quarto onde ela passaria as noites, um espaço aconchegante, com banheiro privativo. Era muito mais confortável do que Larissa poderia imaginar. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Agora, se não se importar, quero lhe apresentar o Jonas, disse Jordana, olhando para baixo, com a expressão de quem tenta esconder uma tristeza profunda. Subiram uma escada larga e bem iluminada, ornamentada com um corrimão de ferro trabalhado. No segundo andar, caminharam por um corredor espaçoso até chegarem a uma porta que Jordana abriu com cuidado. Entre, por favor, convidou com a voz embargada. Ao pisar no quarto, Larissa deparou-se com um homem jovem, certamente não mais que 35 anos, deitado em uma cama hospitalar adaptada. Ele possuía traços fortes, e mesmo ali, imobilizado, era possível notar a musculatura de alguém que fora atlético. Seus olhos se moviam lentamente, denunciando que ele ainda enxergava e entendia o que acontecia ao redor, mas seu corpo permanecia imóvel. Esse é meu marido, Jonas, disse Jordana, aproximando-se da cama. Eu devia ter mencionado antes que ele não é idoso, mas confesso que ainda não me acostumei com essa situação. Larissa tentou controlar a expressão de surpresa. O homem não parecia ser o paciente comum que ela imaginara. Olá, Sr. Jonas, é um prazer conhecê-lo.
disse, aproximando-se e tocando delicadamente a mão dele. Jordana suspirou e uma lágrima escapou de seus olhos. Há 2 semanas ele começou a sentir fraqueza nos músculos. Em poucos dias, a doença avançou tão rápido que ele já não conseguia mais se mexer. Os médicos disseram que se trata de uma condição degenerativa grave. Estamos lutando contra o tempo, fazendo de tudo, mas por enquanto não há melhora. Larissa ouviu cada palavra com o coração apertado. A dor de Jordana era quase palpável, e a expressão de Jonas, mesmo sem poder falar, parecia transmitir angústia. Se precisar de ajuda para virá-lo na cama ou algo assim, basta chamar os empregados. Assim que ele perder mais peso, pode ser que você consiga sozinha. Jordana tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar o desalento. Em seguida, começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Desculpe, não queria me emocionar. Acho que preciso de uns minutos. Sentindo a tristeza de Jordana, Larissa segurou sua mão por alguns segundos. Não tem problema, entendo como deve ser difícil para você. Vá, respire um pouco. Eu fico aqui com ele. Jordana assentiu agradecida e saiu do quarto secando as lágrimas. Larissa voltou-se para Jonas, observando as feições dele. Em seu rosto havia um misto de confusão e tristeza, mas também uma centelha de esperança. Ela se aproximou e notou que um filete de lágrima descia pelo canto do olho dele. Aquilo a emocionou profundamente. Era como se Jonas quisesse comunicar que ainda estava ali, que sentia e compreendia o que acontecia. Com cuidado, Larissa pegou um lenço de papel sobre o criado mudo e enxugou a lágrima. Sua voz saiu suave. Eu sei que você entende tudo o que estou falando. Deve ser muito difícil ficar preso sem poder se mover. Mas fique tranquilo, vou fazer o máximo para te ajudar. Após alguns instantes em silêncio, Larissa percebeu que o olhar dele seguia seus movimentos, principalmente quando ela arrumava os travesseiros ao redor para acomodá-lo melhor. Naquele momento, ela sentiu uma conexão humana intensa, algo que não se explicava apenas pela relação profissional de cuidadora e paciente. Com um sorriso terno, inclinou-se um pouco e tocou a mão de Jonas novamente. Irei cuidar de você o melhor que posso, Sr. Jonas. Na mesma noite, Larissa fez diversos afazeres. Ela arrumou a cama de Jonas, lhe alimentou via sonda e até ligou a televisão, onde colocou um filme de comédia. Ela não sabia os gostos de Jonas, mas achou que uma comédia seria boa para ele. A suavidade da música de abertura do filme encheu o quarto, trazendo um pouco mais de leveza à atmosfera. Enquanto as cenas iniciais desenrolavam, Larissa observou atentamente o semblante de Jonas, na esperança de perceber algum pequeno sorriso ou mudança de expressão. No entanto, o rosto dele permanecia sereno, os olhos voltados para a tela. Eu espero que esteja gostando, Sr. Jonas, disse ela em voz baixa, sentindo-se um pouco tola por falar com alguém que não conseguia responder. Bom, acho que um pouco de humor pode alegrar qualquer dia. A noite avançava e Larissa arrumou o ambiente para garantir que Jonas ficasse confortável. Ajustou travesseiros, posicionou o soro corretamente e deixou a mesinha de cabeceira com tudo ao alcance das mãos. Em seguida, sentou-se numa cadeira ao lado da cama, apenas para velar o sono dele por alguns instantes. O trabalho estava fluindo bem, sem grandes contratempos, e isso a deixava feliz. Por fim, quando percebeu que Jonas havia adormecido, Larissa desligou a televisão para não incomodá-lo com o barulho. Boa noite, Sr. Jonas, sussurrou saindo do quarto. Ela se dirigiu ao aposento que Jordana havia preparado para ela. O cômodo, embora simples em comparação ao luxo do restante da casa, era muito mais confortável do que o quarto em que Larissa vivia na casa da mãe. Lá, ela se sentiu acolhida, como se tivesse um breve momento de paz após tantas tensões na vida. Deitou-se, fechou os olhos e, exausta pelos acontecimentos do dia, adormeceu rapidamente. Pela manhã, Larissa despertou com o primeiro raio de sol atravessando a fresta da cortina. Ainda estava se acostumando à rotina de trabalho noturno e acordou com uma sensação de leve desorientação. Rapidamente, lembrou-se de onde estava e pensou em Jonas. Será que ele precisaria de alguma coisa nesse instante? Ela se levantou,
Arrumou-se de forma simples e foi até o quarto de Jonas para verificar como ele estava. Ao abrir a porta, notou que Jonas suava muito. O ar do quarto estava abafado. Larissa imediatamente percebeu que havia esquecido a janela fechada e não ligara o ar-condicionado na noite anterior. Uma pontada de culpa tomou conta dela. "Meu Deus, que descuido meu!" murmurou, aproximando-se da cama para verificar o estado de Jonas. Seu rosto estava úmido e seus cabelos grudavam na testa devido ao suor. "Me desculpe, Sr. Jonas. Eu deveria ter ligado o ar ou ao menos aberto a janela." Ela retirou a coberta que o envolvia, tentando refrescá-lo. Em seguida, pegou uma toalha macia para secar-lhe o rosto, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Trabalhar como cuidadora exigia atenção a detalhes que, naquele momento, ela havia subestimado. Enquanto realizava esse cuidado, Jordana entrou no quarto, parecendo surpresa ao ver Larissa tão atarefada. "Bom dia, Larissa. Você ainda está acordada? O seu expediente acabou ao amanhecer, não é? Se quiser ir para casa, fique à vontade", disse Jordana, com um sorriso gentil, embora os olhos estivessem cansados. Larissa retribuiu o sorriso, mas balançou a cabeça em negativa. "Eu só vou terminar de dar banho no Sr. Jonas. Ele está muito suado. Na verdade, esqueci de ligar o ar-condicionado ou abrir a janela antes de dormir. Então, preciso corrigir esse meu erro." "Sinto muito mesmo, Jordana." Jordana pareceu surpresa ao ouvir a confissão de Larissa, mas seu rosto se suavizou rapidamente. "Tudo bem, Larissa. Foi seu primeiro dia, essas coisas acontecem. Só tome mais cuidado na próxima vez, sim?" "Pode deixar. Prometo que não vai se repetir", disse Larissa, aliviada pela compreensão de Jordana. Logo em seguida, Jordana disse que chamaria um dos seguranças para ajudar Larissa a levar Jonas até o banheiro. Minutos depois, um homem corpulento apareceu, pegando Jonas com delicadeza nos braços e o posicionando na cadeira de rodas adaptada. Juntos, eles conduziram Jonas ao banheiro, que também contava com barras de apoio e um espaço amplo para facilitar esse tipo de procedimento. O segurança então se retirou, deixando Larissa com Jonas. "Olha, Sr. Jonas, eu nunca cuidei de alguém que não pode se mover, mas vou dar o meu melhor", comentou ela, já abrindo a torneira para encher a banheira até um nível seguro. O barulho da água correndo preenchia o ambiente, trazendo certa calma em meio à tensão da responsabilidade. "Se em algum momento estiver desconfortável, tente piscar ou... eu não sei, tente me avisar de alguma forma, tá?" Jonas não conseguia responder, mas Larissa sentia que ele a acompanhava com o olhar. Rapidamente, ela começou a tirar a roupa dele. Ao retirar a blusa, notou algo que prendeu sua atenção de imediato: uma grande cicatriz de queimadura nas costas. A pele estava marcada, ligeiramente avermelhada e com textura diferente em uma área significativa. "Nossa, como isso aconteceu?", murmurou para si mesma, franzindo a testa. "Foi recente ou é algo de muito tempo atrás?" Ela não tinha respostas naquele momento, mas aquilo lhe causou estranheza, pois não combinava em nada com a história que ouvira sobre uma doença degenerativa. A marca era claramente resultado de um acidente ou algo semelhante. Contudo, Larissa preferiu se concentrar no banho primeiro, e depois talvez pudesse tirar suas dúvidas. Com Jonas na banheira, Larissa começou a lavar cuidadosamente cada parte de seu corpo. Tomava cuidado para que a água estivesse em temperatura amena, nem muito quente nem muito fria. Ele parecia relaxado, embora não pudesse manifestar isso diretamente, e Larissa ficou contente por, ao menos, dar a ele algum alívio. Quando chegou a hora de lavar o cabelo, Larissa pegou o frasco de shampoo que estava no suporte ao lado da banheira. Entretanto, ao pressionar a válvula, notou pequenos pedaços de folhas verdes cortadas dentro do líquido. O cheiro que subiu imediatamente até seu nariz era inconfundível: manjericão. Naquele instante, as memórias do acidente vieram à tona como um turbilhão. Era o mesmo cheiro que sentira quando aquele homem misterioso a resgatara do táxi em chamas. O aroma era tão único que ela nunca mais esquecera. O coração de Larissa disparou. "Não pode ser!" ela exclamou internamente, sentindo as mãos tremerem levemente.
Ela se lembrou da cicatriz que vira minutos antes e ligou os pontos. O homem que a salvara também tinha se machucado na explosão. Teria sido ele atingido nas costas? As lágrimas brotaram nos olhos de Larissa, sem que ela pudesse contê-las. Ajoelhada ao lado da banheira, ela olhou para Jonas com o coração acelerado. Seus olhos estavam focados nela, numa intensidade que quase gritava a verdade. Tudo parecia se encaixar. Com cuidado, ela terminou de passar o shampoo nos cabelos dele, esfregando suavemente, ainda incrédula diante da descoberta. Seria muita coincidência? Após enxaguar e finalizar o banho, Larissa chamou o segurança novamente para ajudá-lo a sair da banheira. A cada segundo, o olhar de Jonas permanecia fixo nela, como se quisesse confirmar o que ela suspeitava. Ao recolocá-lo na cadeira de rodas e enxugá-lo, Larissa sentia o coração na boca. Assim que o segurança se retirou, ela tomou coragem e dirigiu-se a Jonas com a voz entrecortada pela emoção. "Senhor Jonas, foi você que me salvou do carro em chamas?" Sua pergunta saiu num fio de voz, quase implorando por uma resposta. Mas Jonas não tinha movimentos. Larissa então lembrou que um pouco antes ele piscara quando ela falava algo. Talvez piscasse para comunicar algo simples. Então, tomou fôlego e instruiu. "Por favor, pisque 2 vezes se foi você." Para seu assombro, Jonas piscou 2 vezes seguidas, de forma muito clara e intencional. Aquilo foi o suficiente para Larissa cair em prantos. Seu coração se encheu de gratidão e alívio. Ela deixou cair o lençol que segurava e abraçou Jonas, ainda que não pudesse receber dele um abraço de volta. "Obrigada por salvar minha vida", ela disse, com a voz embargada, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu prometo que cuidarei do Senhor o melhor que eu puder." O momento era comovente. Jonas, mesmo incapaz de se mover ou falar, parecia olhar fixamente para ela, transmitindo uma mistura de alívio, talvez também de alegria, por saber que fora reconhecido. Após alguns segundos, Larissa recompôs a postura e limpou as lágrimas. "Vamos te vestir", pediu, chamando o segurança novamente. "E depois eu preciso ir, mas volto hoje à noite." Com a ajuda do segurança, Jonas foi vestido e colocado de volta na cama. Larissa ainda sentia o peito acelerado, a mente girando em 1000 pensamentos. Por que ele desapareceu após o acidente? Será que era por isso que ninguém o reconheceu no hospital público, já que ele provavelmente fora levado a um lugar particular por Jordana? As perguntas se amontoavam, mas o tempo era curto. Precisava voltar para casa e cuidar de seus filhos até o fim da tarde. Assim que a rotina do banho terminou e tudo estava em ordem, Larissa se despediu de Jonas com um sorriso grato, contendo a vontade de chorar novamente. Ela então foi até a entrada da casa para se despedir de Jordana, que a esperava no hall. "Muito obrigada pelo seu trabalho, Larissa. Você é realmente dedicada", elogiou Jordana, sem nem imaginar o turbilhão de emoções que Larissa sentia por dentro. "Até logo mais." "Sim, estarei aqui à noite", confirmou Larissa, tentando manter o controle. "Até logo, Jordana." Quando saiu, Larissa encontrou a cozinheira, Fátima, circulando pelo corredor. Ela parecia simpática, com um sorriso terno, que combinava com o avental florido que usava. "Oi, dona Fátima, né?", chamou Larissa um pouco tímida. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro, minha filha, em que posso ajudar?" "O senhor Jonas tem uma grande cicatriz de queimadura nas costas. A senhora sabe o que aconteceu?" Fátima suspirou, confirmando com a cabeça. "Um mês atrás, o Jonas ajudou uma mulher a sair de um carro em chamas. Houve uma explosão que queimou parte das costas dele. A Jordana estava com ele naquele dia. Levou-o rapidamente para o hospital particular e ele recebeu atendimento imediato. Ficou bem, mas a marca ficou para sempre. Ele era muito generoso. Não pensou 2 vezes antes de salvar a moça." Larissa sentiu as pernas tremerem e uma emoção forte cresceu em seu peito. Ela se esforçou para não chorar na frente de Fátima, mas a voz embargou. "Eu não sabia. Ele realmente é uma pessoa incrível", murmurou, respirando fundo para se acalmar. "Sim, era um homem muito bom. Agora está nessa situação." Fátima baixou os olhos, triste. "Uma lástima tudo isso."
Larissa hesitou, mas ainda tinha uma curiosidade que precisava sanar. E o shampoo? Por que tem manjericão dentro? Fátima riu, lembrando-se de algo divertido. Ah, isso é coisa do próprio Jonas. Ele pesquisou na internet sobre um remédio natural para caspa e descobriu que manjericão podia ajudar. Então, passou a colocar folhas no shampoo. Teimoso que só ele. Acabou tendo uma pequena alergia e parou de usar, mas o cheiro ficou impregnado nas coisas dele. Ela deu de ombros, sorrindo. Eu vivia dizendo: seu Jonas, joga esse shampoo fora e compra um anticaspa comum. Mas ele gostava de tentar essas receitas caseiras. Entendi. Larissa murmurou já com lágrimas nos olhos, mas disfarçando com um sorriso fraco. Ele era um bom homem, repetiu Fátima, agora em tom pesaroso. Nos tratava com respeito, e todo mundo aqui gostava muito dele. Larissa concordou com a cabeça, despedindo-se da cozinheira com um abraço breve. Sentia o peito cheio de gratidão e um misto de tristeza por vê-lo naquela situação. Quando saiu do portão, conseguiu finalmente liberar as lágrimas. Seu coração se enchia de uma promessa silenciosa. Iria ajudá-lo a recuperar ao menos um pouco da qualidade de vida que tinha antes. Aquela de vida moral jamais seria paga apenas com cuidados básicos, mas era o mínimo que Larissa poderia oferecer a alguém que não hesitara em salvar sua vida. Chegando em casa, ela encontrou a mãe cuidando dos gêmeos e de Ramon. A cada passo, Larissa lembrava do rosto de Jonas e da expressão intensa que ele fixara nela. Ana percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Filha, você está chorando? O que houve? Perguntou Ana, ajeitando Renan no colo enquanto Rafael brincava com um carrinho no chão. Larissa contou toda a história. A cicatriz, o shampoo, a confirmação de que Jonas fora o homem que a salvara no acidente. Narrou também como ele piscara 2 vezes ao ser questionado e como, conversando com Fátima, confirmara cada detalhe. Ana escutou tudo em silêncio, segurando a mão da filha emocionada. Ao fim do relato, um sorriso de orgulho mesclado com alívio surgiu em seu rosto. Então Deus colocou esse homem no seu caminho novamente. Deve ter um propósito maior, Larissa, disse, acariciando a mão dela. Agora que você sabe de tudo, vai fazer o quê? Larissa suspirou, lembrando-se dos olhos de Jonas. Mesmo paralisado, ele estava vivo e consciente. Vou cuidar dele, mãe. Ele salvou a minha vida, foi ferido por minha causa, praticamente. Nem sei como agradecer. Vou fazer de tudo para que ele viva da melhor forma possível, concluiu com firmeza na voz. Larissa cuidava incansavelmente de Jonas. Dia após dia, ela se dedicava a suprir cada necessidade que ele tivesse, desde a higiene pessoal até a companhia emocional, que se mostrava cada vez mais importante. Seu carinho e paciência pareciam não ter limites, e ela insistia em manter Jonas entretido e participativo, ainda que ele não pudesse se mover plenamente. Hoje escolhi alguns filmes para vermos juntos, Sr. Jonas, dizia ela, apontando para um catálogo colorido que segurava nas mãos. Vou ler o nome de cada um, e se o senhor sentir interesse, pisque 2 vezes, ok? Ela fazia isso com ternura na voz, pois aprendera que aquele simples movimento de piscadas era a forma que Jonas tinha para se comunicar. Ao longo das semanas, Larissa notou uma mudança sutil no olhar dele. Antes, os olhos de Jonas revelavam profunda tristeza e resignação. Agora, havia algo mais suave, como se uma pequena esperança começasse a brotar em meio às suas limitações. Tá vendo, Fátima? Comentou Larissa certa vez, conversando com a cozinheira na cozinha espaçosa da casa. Parece que ele está mais animado. É por causa do seu cuidado, minha filha, respondeu Fátima sorrindo de modo maternal. Eu nunca vi ninguém se dedicar tanto assim. Era verdade que Larissa dedicava não apenas suas noites a Jonas, mas também seu coração. Ela queria retribuir de alguma forma tudo o que ele havia feito por ela quando a salvou do acidente de carro. E essa vontade de cuidar crescia a cada dia. Foi também por consideração a Jonas que Larissa decidiu, enfim, jogar fora o velho shampoo com manjericão dentro, o mesmo que guardava tantas lembranças do resgate. Aquela receita caseira havia causado alergias. Além disso, era um símbolo que perturbava a memória de um evento traumático.
Por sugestão de Fátima, Larissa comprou um novo shampoo medicamentoso. Em poucos dias, as caspas de Jonas desapareceram por completo. Eu falei, não falei? Brincou Fátima com um ar satisfeito. Manjericão é bom para várias coisas, mas não para caspa. Larissa riu, concordando. Pois é, mas faz parte do passado. O importante é que deu certo. Certa noite, Larissa escolheu uma comédia romântica para distrair Jonas. A trama leve e cheia de cenas engraçadas fez Larissa gargalhar em vários momentos. A risada dela ecoava pelo quarto, trazendo uma alegria que há muito não se ouvia ali. Olha só, Sr. Jonas, essa parte é hilária, exclamou segurando a barriga enquanto ria. Ele, como de costume, mantinha-se imóvel, mas a certo momento, Larissa virou o rosto para encarar Jonas e teve uma surpresa imensa. Ele esboçou um sorriso. Um gesto sutil, quase imperceptível, em que seus lábios se curvaram minimamente, mas o suficiente para que ela notasse. Meu Deus, ele sorriu. Larissa levantou em um pulo, transbordando de felicidade, quase derrubando o balde de pipoca ao lado da poltrona. Senhora Jordana! Senhora Jordana! Venha ver! Larissa gritou tão alto que Jordana quase se assustou ao entrar no quarto às pressas. O que foi, Larissa? Aconteceu alguma coisa? Questionou a esposa de Jonas, ofegante, como se temesse o pior. Ele mexeu os lábios, quase sorriu, respondeu Larissa, com o coração acelerado, apontando para o rosto de Jonas. Jordana então olhou para o marido aproximando-se da cama. Os olhos dela estavam cheios de expectativa, mas ao ver Jonas sem qualquer expressão evidente, seu entusiasmo se desfez lentamente. Você tem certeza, Larissa? Questionou Jordana, mantendo um tom de cautela na voz. Sim, foi muito rápido, mas eu juro que vi, insistiu Larissa, ainda com o peito repleto de esperança. Que ótimo, disse Jordana, porém sem muita empolgação. Talvez tenha sido só um espasmo, mas tomara que não. Tomara que seja um sinal de melhora. Larissa percebeu que Jordana tentava não alimentar expectativas que poderiam acabar em decepção. No fundo, a esposa de Jonas parecia ter passado por tantas idas e vindas de esperança que adotara uma postura mais cautelosa. Ainda assim, Larissa achava estranho o jeito meio distante e quase frio de Jordana em relação ao marido. Na noite seguinte, ao chegar à casa, Larissa encontrou Jordana conversando com uma senhora idosa de traços indígenas. As duas falavam muito baixo, e quando Larissa se aproximou, a idosa imediatamente pegou sua bolsa de couro e se retirou com passos silenciosos. Jordana então voltou-se para Larissa. Boa noite, Larissa. Essa senhora fornece algumas plantas que uso em minhas pesquisas. Sou formada em botânica e quero, a todo custo, descobrir algo que ajude meu marido. Talvez com ervas e plantas específicas a gente encontre uma cura para a doença dele. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, respondeu Larissa, animada com a possibilidade de Jonas melhorar. Contudo, algo incomodava Larissa, mesmo que ela não soubesse explicar o que era. Havia uma atmosfera tensa, sempre que Jordana tocava no assunto do marido. E naquela mesma noite, um acontecimento reforçou suas suspeitas. Por volta das 2 da manhã, Larissa acordou subitamente com um barulho vindo do quarto de Jonas. Levantou-se em silêncio, calçando os chinelos, e foi espiar pela fresta da porta. Deparou-se com a imagem de Jordana, que segurava a mão de Jonas. Parecia murmurar algo que Larissa não pôde identificar. Então, Jordana se virou, largou a mão do marido e andou até uma caixa onde ficavam os suplementos alimentares dele. Abriu-a, pegou um frasco e adicionou algumas gotas de um líquido escuro ao suplemento. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, saiu do quarto, fechando a porta sem perceber a presença de Larissa. Mas por que fazer isso de madrugada? Murmurou Larissa, com uma sensação de inquietação. Ela aproximou-se da caixa e viu o suplemento adulterado. Sentiu um impulso quase irracional de proteger Jonas. Algo em seu íntimo dizia que aquela atitude de Jordana não era benéfica. Sem pensar 2 vezes, Larissa pegou o frasco contaminado e jogou todo o conteúdo fora, substituindo-o por uma nova caixa, intacta, que pegou no estoque do armazém próximo à cozinha. Voltou para seu quarto, o coração disparado, mas determinada a manter Jonas em segurança.
Nos dias que se seguiram, Larissa ficou atenta. Notou que, por 3 noites consecutivas, Jordana repetia o mesmo ritual. Esperava todos dormirem, ia até o quarto do marido, pingava algo no suplemento e se retirava. E por 3 noites, Larissa se certificava de descartar o suplemento e substituir por outro. Ela não tinha ideia de quais eram as intenções de Jordana, mas o pressentimento de perigo era cada vez maior. Até que, certa madrugada, algo extraordinário ocorreu. Larissa, como de costume, havia trocado o suplemento e voltara para seu quarto. Foi então que ouviu um som abafado. Me ajude. A voz era fraca, quase um sussurro, mas Larissa reconheceu imediatamente quem falara. Correu para o quarto de Jonas, abrindo a porta cuidadosamente. Lá estava ele, os lábios tremendo e o olhar desesperado. O senhor falou? Exclamou Larissa, quase deixando escapar um grito de surpresa, mas logo tapou a própria boca para não chamar atenção. Jonas repetiu com a voz engasgada. Me ajude. Larissa se aproximou, agachando-se ao lado da cama. O coração dela parecia martelar tão forte que ela achou que Jonas pudesse ouvi-lo. É a sua esposa, Sr. Jonas. Ela está fazendo algo no seu suplemento. Quer que eu chame a polícia? Perguntou aflita. Ele balançou a cabeça, mas tão sutilmente que Larissa quase não percebeu. Em seguida sussurrou. Não, continue trocando o suplemento. Não conte a ninguém. Por alguma razão que Larissa ainda não entendia, Jonas não queria que Jordana fosse denunciada. Talvez estivesse reunindo provas, talvez tivesse medo de algo maior. De qualquer forma, Larissa acatou o pedido. Na noite seguinte e nas noites subsequentes, continuou a descartar o suplemento adulterado e colocar outro novo. A melhora de Jonas foi quase milagrosa. Em aproximadamente 1 mês, ele ganhou força nos braços e pernas, o que parecia impossível, levando em conta o estágio avançado de sua doença degenerativa. Pouco a pouco passou a movimentar os dedos e até conseguiu certo dia sentar-se na cama sem ajuda. Eu não consigo acreditar, Sr. Jonas, comentou Larissa, com os olhos marejados ao vê-lo levantar o tronco. Isso é incrível. Ele ainda falava muito pouco, mas deu um sorriso sincero, igual ao daquele dia em que Larissa colocara a comédia romântica para assistir. Entretanto, ele fez questão de fingir para Jordana que continuava completamente imóvel. Sempre que ouvia passos no corredor, Jonas rapidamente voltava à posição inerte, fingindo não ter mobilidade alguma. Uma noite, enquanto a casa estava mergulhada em silêncio, Jonas finalmente chamou Larissa para conversar. Ele havia recuperado movimentos e já conseguia se locomover com alguma facilidade, mas ainda sentia o peso de tudo o que acontecera. Sentado na poltrona do quarto, fez sinal para que Larissa se aproximasse. Larissa, começou, a voz ainda carregada de emoção. Eu não sou inocente. Cometi muitos erros com a Jordana, e embora o que ela tenha feito seja cruel, de certa forma, eu mereci passar por tudo isso. Larissa franziu a testa, surpresa. Não conseguia imaginar Jonas, o mesmo homem que arriscara a própria vida para salvá-la, como alguém capaz de ter cometido grandes falhas. Ainda assim, sua expressão demonstrava respeito. Ela respeitava a dor que via nos olhos dele. O que você quer dizer com isso, Sr. Jonas? Perguntou num tom suave. Ele suspirou e abaixou o olhar. Eu fiz coisas das quais não me orgulho. Fui egoísta, insensível, principalmente quanto à gravidez da Jordana. Mas hoje quero fazer o que é certo. Preciso falar com ela e assumir a responsabilidade pelos meus atos. Larissa assentiu, oferecendo-lhe apoio. Ele se levantou lentamente e pediu: por favor, me ajude a andar até a sala. Quero falar com Jordana hoje. Com paciência, Larissa posicionou-se ao lado dele, ajudando-o a caminhar pelos corredores. A cada passo, os empregados da casa, que até então acreditavam que Jonas ainda não podia se mover, ficavam de queixo caído. Alguns soltavam exclamações de espanto, outros esboçavam sorrisos, admirados com a recuperação. Quando finalmente chegaram à sala ampla, encontraram Jordana examinando alguns papéis. Ao ver Jonas de pé, ela recuou, visivelmente assustada.
Jonas, como você está andando? Exclamou, a voz num misto de surpresa e inquietação. Ele, por sua vez, respirou fundo para conter o tremor de nervosismo que agitava seu peito. Temos que conversar. A voz saía mais firme do que ele imaginara. Eu sei o que você fez comigo. E entendo os motivos. Peço que me perdoe, Jordana, por tudo que te fiz antes. As palavras de Jonas caíram como um raio na sala. Jordana, que mantivera a postura rígida até então, começou a chorar, e o volume das próprias lágrimas pareceu aumentar sua raiva. Você tirou a vida do meu filho, gritou chorando. Se você tivesse aceitado a minha gravidez e não ficasse o tempo todo brigando comigo, eu não teria perdido o meu filho. Ele estava para nascer e você nem se importou. Na verdade, você ficou aliviado. E o pior de tudo, ainda quis se separar de mim sem me dar um centavo. Eu abdiquei de muita coisa depois que casamos, e mesmo assim você me tratou como lixo. Larissa ficou paralisada, sentindo o coração disparar. Nunca imaginara que Jonas pudesse estar envolvido em algo tão grave. Jonas, por sua vez, deixou que as lágrimas corressem pelo rosto. Seus ombros tremiam sob o peso da culpa. Eu sei, conseguiu dizer, a voz embargada. Eu fui um grande idiota. Eu tinha medo de ser pai. Agi como um covarde. Deveria ter te apoiado, mas fiz tudo errado. Por favor, Jordana, me perdoe. Ela continuava a chorar copiosamente, a dor ainda presente em cada palavra. Seu perdão não vai trazer meu filho de volta, sussurrou, os olhos marejados de uma mágoa profunda. Eu estava com tanta raiva, Jonas, mas também te amava. Só que depois do que você fez, de como me tratou, não pude pensar em outra coisa a não ser te punir. Agora que você está bem, eu vou embora. E dessa vez, não me negue o que é meu de direito. Sem dar espaço para mais discussão, Jordana saiu apressada, batendo a porta da sala atrás de si. Jonas caminhou até o sofá e sentou, cobrindo o rosto com as mãos. Larissa não sabia o que dizer. Ainda processava o turbilhão de informações que acabara de testemunhar. Quando Jonas ergueu o olhar para ela, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu falei... Não sou inocente. Talvez eu merecesse tudo o que passei. Fui muito cruel. Larissa engoliu em seco. Recordava-se de seu próprio passado. O abandono de Flávio, a gravidez difícil dos gêmeos, o medo de não dar conta. E embora não aprovasse o que Jordana fizera, começava a entender a dor de ter sido deixada. Eu vou deixar você descansar, Sr. Jonas. Com licença, disse, com a voz tremendo. Ela correu para a cozinha, onde deixou as lágrimas fluírem. Fátima, sempre atenta, percebeu o abatimento no rosto de Larissa, mas não a pressionou. Apenas a abraçou, oferecendo conforto. Os dias se transformaram em semanas, e Jonas recuperou totalmente os movimentos. Já podia andar sozinho, preparar sua própria refeição e retomar parte da rotina. Certo dia, ele contou a Larissa como funcionava o plano de Jordana. A idosa indígena fornecia um extrato que, se ingerido em pequenas doses diárias, paralisava progressivamente o corpo da pessoa, e caso o uso se estendesse, a condição se tornaria irreversível. Se eu continuasse tomando aquilo, provavelmente ficaria preso à cama para sempre, explicou Jonas com um suspiro pesaroso. Mas ela não chegou a me dar por tempo suficiente para me condenar totalmente. Você trocou os frascos e por isso consegui melhorar. Larissa sentiu o estômago embrulhar ao imaginar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse intervindo. E você vai denunciar a Jordana? Questionou, baixando o tom de voz para que ninguém mais na casa escutasse. Ele balançou a cabeça sem hesitar. Não, eu a machuquei demais no passado. Perdi nosso filho porque fui covarde e egoísta. Não a culpo por odiar a mim e querer se vingar. É verdade que ela exagerou, mas não quero denunciá-la. Tudo o que quero é reparar meus erros de outra forma. Larissa compreendia o que ele dizia, mas não deixava de se surpreender com a atitude. Mesmo assim, respeitou a decisão. Com Jonas já independente, Larissa passou a trabalhar na cozinha ao lado de Fátima.
Ela mantinha a gratidão por Jonas ter salvo sua vida, mas, agora que conhecia as falhas dele, perdera parte daquela admiração idealizada. Ainda assim, não deixava de cuidar dele quando necessário. E o tempo foi passando. Meses depois, Jordana voltou a visitar a casa. Parecia mais tranquila, e ela e Jonas discutiram o divórcio de forma amigável. Jonas fez questão de conceder tudo a que Jordana tinha direito, diferente de como fora no passado. Em determinado dia, Larissa, que estava passando pelo corredor, ouviu um diálogo entre eles. Jordana, chorando baixinho, pedia desculpas a Jonas por tudo. Eu não deveria ter feito isso, Jonas. Queria apenas ficar com o que era meu de direito, mas me ceguei de raiva, confessou ela. Jonas segurou a mão dela, também emocionado. Eu entendo, e te peço perdão mais uma vez pelo mal que causei. Espero que agora você consiga seguir em paz. Larissa notou que, embora não houvesse mais amor romântico entre eles, o respeito e a reconciliação eram genuínos. Alguns dias depois, Jordana apareceu novamente na casa para se despedir. Estava grávida de outro homem, um novo marido, e planejava se mudar para a Holanda, onde o companheiro trabalharia e realizaria o sonho de ser pai. Estou feliz por você, disse Jonas com um sorriso sereno. Antes de partir, Jordana foi até Larissa. Obrigada por ter revertido meu erro. Se não fosse por você, talvez eu tivesse feito algo ainda mais terrível. Eu estava cega, mas você me salvou de mim mesma. E surpreendendo Larissa, a abraçou. Larissa retribuiu, desejando o melhor para ela. Um tempo depois, numa noite tranquila, Jonas e Larissa estavam na sala, conversando sobre amenidades. De repente, Jonas ficou sério, encarando-a com um olhar cheio de gratidão. Larissa, você fez tanto por mim, mais do que eu fiz por você. Aquelas noites em que víamos filmes me deram esperança. Eu cheguei até a sorrir, não pelo filme, mas por ter você ao meu lado. Ela sentiu as bochechas corarem, lembrando da cena em que quase teve um ataque de alegria ao vê-lo esboçar um sorriso. Não seja tão modesto, Sr. Jonas. Você me salvou da morte. É algo que nunca poderei retribuir totalmente. Ele sorriu, mas com um brilho tímido. Pensei em algo. Sei que cuidar de 3 filhos não é fácil, e eu gostaria de ajudar. Quero pagar a escola, roupas, alimentação, tudo o que puder para que eles tenham o melhor. Por favor, aceite. Larissa hesitou. Sentia uma mistura de orgulho e precaução, especialmente depois de conhecer os erros do passado de Jonas. Preciso pensar. Não quero me envolver em algo que possa me machucar. Eu entendo que você mudou, mas tenho medo, confessou, olhando para as próprias mãos. Claro, tome o tempo que precisar. Jonas apoiou a mão no ombro dela de leve. Larissa conversou com a mãe, Ana, que disse que a decisão era dela. Também conversou com Fátima, que garantiu que, apesar dos erros, Jonas era um homem bom. Por fim, Larissa decidiu aceitar a proposta. Assim, os filhos dela passaram a ter uma vida mais confortável, estudando em boas escolas e recebendo maior suporte financeiro. Com o passar das semanas, Larissa notava a tristeza que ainda aparecia no olhar de Jonas. Muitas vezes, ele suspirava e soltava frases de arrependimento. Era o meu filho que iria nascer e, por minha culpa, as discussões, confessava, cabisbaixo. Ela tentava consolá-lo. As pessoas erram, Sr. Jonas. O importante é que você se redimiu. Diferente do meu ex-namorado que sumiu e nunca mais deu notícias, você tentou consertar seus erros. Jonas agradecia, embora continuasse amargurado por dentro. Larissa, quer ir ao cinema comigo? Perguntou um dia, tentando mudar de assunto. Lembra aquele filme de comédia que você tanto gosta? Vai sair uma continuação. Larissa sorriu, surpresa com o convite. Claro, seria ótimo, respondeu animada. Eles foram juntos ao cinema. Enquanto estavam na fila para comprar os ingressos, Larissa avistou atrás do balcão o homem que reconheceria em qualquer lugar, Flávio, seu ex-namorado. Ele tentou se esconder, mas era tarde. Larissa manteve a compostura, aproximou-se do caixa e anunciou: 2 ingressos, por favor. Um para mim e outro para meu marido. Flávio congelou, gaguejando ao repassar os ingressos. Jonas, confuso, caminhou ao lado de Larissa até a sala de exibição.
Assim que se acomodaram, ele não pôde deixar de perguntar. "Por que me chamou de marido?" Indagou sem conter um risinho encabulado. Larissa deu de ombros meio sem graça. "Aquele é o pai dos meus filhos, que sumiu na hora em que eu mais precisei dele. Só quis deixá-lo desconfortável." Jonas riu também, sentindo uma cumplicidade leve no ar. Na saída do cinema, antes de cruzarem a catraca, Jonas abraçou Larissa propositalmente em frente ao balcão, onde Flávio continuava. "Vamos, esposa, temos que cuidar dos nossos filhos", disse em alto e bom tom, encenando um teatro divertido. Larissa se segurou para não cair na gargalhada. A expressão de Flávio era de pura perplexidade, e isso trouxe a Larissa uma pequena revanche pelos anos de abandono. Com o passar do tempo, Larissa percebeu como Jonas gostava de estar ao lado de seus filhos, assistia aos desenhos com eles, pagava o curso de natação para os gêmeos, comprava livros para Ramon. Ele os tratava com carinho, e pouco a pouco aquele sentimento de paternidade, que Jonas temera no passado, parecia agora aquecê-lo. Certa tarde, ela o encontrou chorando no jardim, sentado num banco de pedra. Aproximou-se, tocando seu ombro. "Jonas, o que houve?" Ele enxugou as lágrimas olhando para as mãos. "Às vezes sinto que esses meninos são como meus filhos, mas ao mesmo tempo, lembro o quanto errei com Jordana e como perdi a chance de ser pai do meu próprio filho. Tenho medo de não merecer essa felicidade." Larissa sentou ao lado dele, pegando sua mão. "Você não pode mudar o passado. Jordana está seguindo em frente e você também tem esse direito. Se errou, pagou pelos erros. Agora é hora de seguir adiante." Eles se olharam nos olhos, compartilhando uma intimidade que vinha crescendo silenciosamente. Sem pensar, Jonas a puxou para um abraço apertado, deixando a emoção fluir. Foi nesse instante que um beijo suave aconteceu, quase natural, cheio de ternura e alívio. "Obrigado por me fazer feliz", sussurrou ele com os lábios ainda próximos dos dela. Larissa sorriu emocionada. "Eu que agradeço, Jonas, por me apoiar sempre e me fazer acreditar que podemos começar de novo." Entrelaçados, permaneceram ali, desejando que aquele momento nunca terminasse.